Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História, é o resumão do Marcão. Ainda estamos na Idade Média. Olha só, Idade Média, parte 4. Nós estamos na Alta Idade Média. A Idade Média está dividida em Alta e Baixa Idade Média. Olhem bem o que aconteceu. Consequências das cruzadas. Com as cruzadas, nós vimos que toda a nobreza feudal se deslocou da Europa para o Oriente Médio, lá na Palestina, para libertar Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano. Essa saída foi provocada pela convocação do Papa Urbano II. Naquela época da Alta Idade Média valia o teocentrismo, tudo era centrado em Deus, a igreja era formada, na verdade, por intelectuais. Tá? E naquele momento, obviamente, quem detém o saber detém o poder. A nobreza feudal vivia na sua ignorância, vivendo para as guerras e para as caçadas. Os reis também, no mesmo processo dessa nobreza feudal, e tinham apenas um poder simbólico. E naquela época, quem detinha o poder político, na verdade, era o Papa e eram os membros da igreja. Quando o Papa convocou, Papa Urbano II, no ano de 1096, que depois as cruzadas iriam se estender até 1270, até o século XIII, do 11 ao 13, vários fatores colaboraram para a mudança daquele processo do feudalismo europeu na Idade Média. Qual seria o processo? Agricultura de subsistência, poder dividido nas mãos dos seus feudais, os reis apenas com poder simbólico e a igreja dominando o contexto social e político daquela época, valendo-se do seu intelecto, né? Os intelectuais eram os membros da igreja. E a agricultura de subsistência, que era a atividade exercida pelos servos que serviam a essa nobreza feudal e toda essa estrutura do feudalismo. O que aconteceu agora? Olha só. Primeiro, os seus feudais foram para as cruzadas porque eles queriam lutar, eles eram guerreiros. Ainda mais lutando em nome de Deus, da igreja, contra os muçulmanos, na chamada, entre aspas, Guerra Santa. E nesse momento o que acontece? Eles irão se acabar lá. Milhares de nobres feudais e seus exércitos morreram. Muitos nem voltaram para a Europa, muitos voltaram endividados para a Europa, porque todo o processo de logística, deslocar da Europa até o Oriente Médio, lutar, todo esse contexto, porque isso aí exige logística e exige poder econômico, eles simplesmente se desgastaram e voltaram enfraquecidos para a Europa. A nobreza feudal voltou enfraquecida. O rei não mandava porque o exército dos reis era inferior ao exército dos nobres feudais, os condes, marqueses e duques. Agora o processo inverteu. Quem está enfraquecido são os senhores feudais. Outra coisa importantíssima, se enfraquece o senhor feudal, fortalece o poder dos reis. E agora vamos ter uma mudança no fator econômico. Qual era a atividade econômica na Alta Idade Média? Agricultura de subsistência. Plantavam apenas para a subsistência do feudo. Praticamente não existia atividade comercial. Com a chegada do europeu lá no Oriente Médio, na Palestina, lá na Ásia Menor, simplesmente eles entraram em contato com as famosas especiarias e artigos de luxo. O que são especiarias? Gengibre, noz moscada, canela, pimenta, açúcar. Coisas que eles nem sonhavam que existia, porque na Europa o tempero que eles conheciam era o sal. E agora tem as especiarias, agora vamos ter artigos de luxo, perfume, olha o perfume, né? Coisa que eles nem sabiam o que era. Objetos de porcelana, roupas, o tecido, seda, tapetes da Pérsia, simplesmente a vida dos caras mudou. E nesse momento o que acontece? Começa a existir um comércio Europa-Oriente. Acabou a agricultura de subsistência. Nesse momento entramos num pré-capitalismo comercial, podemos dizer assim. Ampliação do universo cultural, outra consequência das cruzadas. Porque agora eles saíram da Europa e mantiveram contato com outros povos. E vão descobrir coisas inimagináveis para eles na época. Vou citar só um exemplo. Quando Marco Polo chega na China e quando chega a pólvora na Europa. E a pólvora usada lá na China para
festas, né? E na Europa vai virar armas de fogo. Então vai mudar completamente o contexto da história. Esse é só um exemplo. Depois ele vai falar de outras coisas mais. Com isso, nós saímos da Alta Idade Média e vamos para a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média vai do século XI ao século XIII, que é a fase de expansão, e depois do XIII ao XV, que é a fase da depressão. Essa primeira fase, expansão, do século XI ao século XIII, nós vamos ter então o renascimento da atividade comercial, não mais agricultura de subsistência. Surgimento das vilas comerciais, que darão origem às cidades. Essas vilas são chamadas de burgos, é uma expressão em alemão, vilas comerciais. E esses burgos darão origem a uma nova classe social, a burguesia, que vai ficar poderosa através do comércio. Que comércio? Especiarias, artigos de luxo, e eles irão desenvolver o artesanato urbano também. Móveis, armas, utensílios, irão surgir as chamadas corporações de ofício, né? As associações de trabalhadores, né? Artesãos e comerciantes. E esse processo todo se expande. Nesse momento nós temos os burgos ainda dentro dos feudos. Depois, esses burgueses não irão mais desejar ter contato com o senhor feudal. Nós vamos ver por quê. É simples, né? Eu acho que dá para deduzir que os seus feudais atrapalhavam a atividade comercial. É o resumão do Marcão, rapidinho só para relembrar. Idade Média dividida em Alta e Baixa Idade Média, parte 4, consequência das cruzadas. Os nobres feudais se enfraqueceram, o desgaste foi enorme, financeiro e humano. Fortalecimento dos reis. Obviamente os reis não mandavam em nada, porque tinham exércitos inferiores. Agora os senhores feudais acabaram com seus exércitos nas cruzadas. Eles foram, na verdade, por um suicídio coletivo. Né? Início do comércio Europa-Oriente. Quando chegaram lá, eles encontraram as especiarias e artigos de luxo, que não existiam na Europa. Trazem esses produtos para a Europa e vendem muito rapidamente. E inicia-se uma nova atividade comercial. Não mais agricultura de subsistência, agora é o comércio Europa-Oriente. Outro fator que não pode ser desprezado é a ampliação do universo cultural. Eles mantiveram contato com os povos do Oriente, aprendendo novas tecnologias. Baixa Idade Média, expansão, depressão. Primeira fase, expansão. Primeira coisa importante do período da primeira fase da expansão. Renascimento comercial e urbano. Surgem agora as vilas comerciais chamadas de burgos, que darão origem às cidades. E quem vive nos burgos vive do comércio. E esses habitantes do burgo serão chamados de burgueses, dando origem a uma nova classe social, que é a burguesia, que vai enriquecer com o comércio. Comércio de especiarias e artigos de luxo vindos do Oriente, e também o artesanato urbano, que eles irão desenvolver nas chamadas corporações de ofício. Todo tipo de atividade artesanal. Mais uma etapa concluída. Forte abraço do Marcão. Fui!